Fala galera, esse é o canal Atômica, eu sou Gisele Campos e hoje vamos falar de mol, massa e mol na verdade, né? A aula anterior que nós falamos sobre unidade de massa atômica, que a gente analisou o carbono, então o carbono ele tem massa atômica 12, nós vimos que a massa molar do carbono é 12 gramas por mol. O que seria esse mol? O mol ele é um padrão para determinar o número de qualquer partícula. Então a gente vai ter um mol de partículas ou um mol de qualquer coisa valendo este número, 6,02 vezes 10 a 23. Esse número é lido, né? 602 sextilhões. Como é um número muito grande, aí ele vai ser utilizado com exponencial para facilitar os nossos cálculos de problemas que venha a surgir, certo? E, na verdade, esse exponencial facilita todos os cálculos, porque os átomos, né, o mundo das partículas são minúsculos, a quantidade é muito grande, então nós precisamos facilitar os nossos cálculos, né? A relação do mol com a dúzia é interessante para que a gente possa entender como é que isso funciona. Às vezes é difícil a compreensão. Uma dúzia, a gente sabe que é 12. Se falar de uma dúzia de partículas, ela corresponde a 12 partículas. Um mol de partículas corresponde a 6,02 vezes 10 a 23. E sempre vai ser este número, tá? É um número fixo da quantidade de partículas. A gente pegar um exemplo do mol de carbono. O mol de carbono tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Um mol de carbono tem 12 gramas. Então a gente precisa relacionar a massa, a quantidade de matéria, com essa unidade de mol. É sempre estar relacionado, inclusive na tabela periódica, podemos visualizar isso com facilidade. Veja o ferro. O ferro ele tem massa atômica 55,845, né? Que nós costumamente arredondamos para 56, tá? O 26º elemento da tabela periódica, que é o número 26, o átomo de ferro, que é um metal, né? Podemos fazer aqui com ele também uma análise dessa quantidade de matéria em massa. A gente tem um mol de ferro. Quantos átomos vamos ter de ferro nesse mol? 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Um mol de ferro, qual é a massa dele? 56 gramas. Tá? Então, um mol para cada coisa, a gente tem massa e quantidade de matéria. Essa relação é muito importante que nós entendemos. Temos uma fórmula aqui para calcular a quantidade de matéria. Tá? N igual a massa sobre massa molar. Eu peguei um problema, N seria o número da quantidade de matéria, né? Vamos pegar esse problema aqui. Uma barra de ferro de 300 gramas determine a quantidade de matéria em mols desta barra de ferro. Veja que ele pede no problema em mols, tá? Olha, eu tenho aqui N, que é igual, eu vou pegar a massa proposta, 300 gramas, sobre a massa molar do ferro, que é 56, tá? Então, dividindo-se esses dois, eu vou ter 5,35 mol. Respondi o problema. Mas se eu quiser, se não fosse em mol, como seria então? Se não pedisse em mol? Então, eu poderia já sequenciar o cálculo de uma outra forma. Um mol, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos, certo? Se eu tenho 5,35 mol, então aqui eu faço uma regra de 3. Então, 5,35 mol multiplicado por 6,02, eu vou ter 32,20 vezes 10 a 23, tá? Então, esse número aqui é a quantidade de átomos de ferro. Eu posso dar a resposta dessa forma ou em mols 5,35 de acordo com o que o problema está pedindo. Tá certo, gente? Então, aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje, falando de massa relacionada a mol, e ficamos até a próxima. Muito obrigada, inscreva-se no canal.